Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui no canal Espiritismo Kardec, junto aqui com a Laura, né? Ela é uma representante do Espiritismo na Colômbia. Eu estou aqui também com o Paulo para fazer a tradução. Queria agradecer muito ao Paulo e à Laura por ter aceitado fazer a entrevista. Então, eu vou pedir inicialmente para a Laura se apresentar para o público. Sí. Laura, Eric está saludando a los oyentes, los que nos asisten en este momento, y pide que tú te presentes, por favor. Bueno, mi nombre es Laura Ayala, yo vivo en Bogotá, soy divulgadora del espiritismo en la ciudad de Bogotá. También tengo un canal que se llama A Través del Cristal y soy la directora del grupo de estudios espíritas Francisco de Asís. Sí, ela diz que mora em Bogotá, é uma divulgadora da doutrina espírita na capital e, obviamente, no país. Ela tem um canal de divulgação chamado Através del Cristal, que a tradução seria através do vidro, através de um anteparo, através de um vidro. E também ela é diretora do grupo Francisco de Assis. La pregunta que nos han hecho para ser a ti, Laura, ¿cómo conociste el espiritismo? Bueno, yo conocí el espiritismo a través... Voy a passar pela pergunta em português, perdão. Como você conheceu o espiritismo? Então ela vai dizer para nós como ela conheceu. É que eu me perdi aqui e estava falando somente em espanhol. Então ela vai dizer para nós como ela conheceu a doutrina espírita. Por favor. Ok. Pues yo conocí el espiritismo a través de una expareja. Él era seguidor del espiritismo y yo siempre que he sido un alma muy curiosa, empecé a indagar de lo que él me estaba hablando. Empecé con el libro de los espíritus y ahí me di cuenta que habían muchas respuestas a las preguntas que yo me había planteado y que no había encontrado solución en otras doctrinas, en otras filosofías. Sim, a princípio ela diz que conheceu através de um casal que eram seguidores da doutrina espírita. E eles lhe apresentaram o livro dos espíritos e nas questões do livro ela encontrou respostas em outros lugares, até então ela não tinha conseguido. Por favor, Laura, sigue. Entonces, fue más o menos hace 5 años que conocí el espiritismo y a partir de ahí, pues deseé también que otras personas encontraran las respuestas que yo también encontré. Sim, diz que faz para a gente é um fato até curioso, perdão por colocar aqui a minha opinião, apenas 5 anos que ela conhece a doutrina espírita e que com isso ela desejou que outras pessoas também encontrassem as respostas que ela encontrou. E a segunda questão, qual seria, vou falar em português, qual é o objetivo desse canal? Qual é o propósito de tu canal? E da onde, como hacemos para conectarlo? E qual é o propósito disso todo, por favor? Bueno, pues esencialmente el propósito del canal es difundir las verdades espirituales transmitidas por los espíritus elevados, por los espíritus superiores. Y pues lo que yo hago en el canal también es de una manera mucho más dinámica explicar para no espíritas las verdades espirituales, porque son personas que no son espíritas, la mayoría. Sim, eu estou interrompendo para que a gente possa, para a gente não perder a explicação. Ela diz que tem por objetivo no canal, primeiramente, transmitir as informações, as mensagens dos espíritos superiores e de uma forma bem dinâmica apresentar a doutrina espírita para pessoas não espíritas. Algo fantástico. Por favor, Laura, siga. La manera en que pueden encontrar el canal es en YouTube y en Facebook, como A Través del Cristal.
Y otra cosa que realizo en el canal es también relacionar como la similitud entre el espiritismo y las verdades que han habido en otras filosofías y en otras doctrinas, mostrando que la verdad llega por diferentes fuentes y como que converge y llega a un mismo punto. O canal, você pode acessar através do Facebook e do YouTube. E o propósito, que ela diz, apresentar as verdades através de fazendo a similaridade entre o que a doutrina espírita mostra e as verdades de outras filosofias, mostrando aí que as verdades são eternas. Muito bem, Laura. E algo mais desse canal? Que has hecho más? Pues he encontrado que personas de Latinoamérica en general les ha gustado porque quizás cuando miramos canales espíritas como tal, siempre hablan de los mismos temas, pero ya conocen mucho del tema. Entonces yo busco simplificar la información como desde cero, empezar desde cero con un lenguaje más sencillo para que las personas puedan después conocer ya los canales espíritas más grandes. Sim, então é algo que é voltado, claro, para toda a América Latina, que em sua maioria fala espanhol, e ela diz que utiliza de uma linguagem bem simples para que as pessoas tenham essa base e depois buscar outros canais maiores. É realmente muito interessante. Laura, a respeito desta questão, queres dizer algo mais del canal o podemos falar, perguntar de outra coisa? No, pues lo que tú quieras preguntarme Quieras. más adelante, sí. Está bien. Então, por favor, vou perguntar a ela para ela falar um pouco do grupo de estudo espírita Francisco de Assis, que ela dirige lá na cidade de Bogotá. Então, Laura, por favor, cuéntanos um pouquinho sobre tu grupo de estudio en Bogotá. Claro, yo comencé el grupo no siendo un grupo espírita, era un grupo donde yo iba a un centro comercial, ponía anuncios en internet para hablar de espiritualidad y de reencarnación. Entonces, cuando empecé a ver personas que buscaban respuestas, ahí era que empezaba a hablarles del espiritismo. Sim, ela começou esse grupo que não era, na verdade, a princípio um grupo espírita, ela ia no centro comercial e ali fazia a divulgação de um movimento espiritualista que falava sobre, principalmente, reencarnação. E quando as pessoas demonstravam interesse, ela ia, então, colocando a ideia fundamentada no espiritismo. Muito bem. E agora, como está o grupo? Como está o grupo agora? Bueno, después de que pude realizar estas reuniones, recibí asistencia del grupo de Tercera Revelación, que es una federación espírita de acá de Bogotá. Recibí asistencia del director espírita para conformar un grupo, porque no sabía cómo realizar un grupo de estudios espíritas. Y él me dio unas pautas y me dijo, puedes empezar estudiando, por ejemplo, el libro de los espíritus, y de a poquito pude realizar el grupo de esta manera. Y lo estamos haciendo así. Lecturas. Sim. Ela começou, então, não sabendo como iniciar um grupo de estudos, teve o suporte de um grupo colombiano chamado Terceira Revelação, que então disse a eles para iniciar com o livro dos Espíritos. E começou e o grupo segue adiante. Laura, hoy, ¿cuántos miembros tiene el grupo? Somos poquitos, no somos muchos como obviamente una federación espírita o tal vez como ustedes, pero como te digo, como la mayoría no son espíritas y están aprendiendo el espiritismo, creo que ha adquirido un buen número y cada vez se van uniendo más personas. Es un grupo pequeño, pero las personas han, por ejemplo, recibido información para ir a asistir a outras associações espíritas. Sim. Ela diz que é um grupo pequeno, e aqui, se me permitem fazer uma consideração,
Os grupos de estudo normalmente são pequenos, tem muitos grupos, a cada dia formam-se novos grupos também, Laura, se você me entende, aqui no Brasil, pequenos grupos, mas que, na verdade, se fortalecem ainda mais com a internet hoje, que dá esse suporte a todos nós, vamos nos conectando aos grupos. Então, pequenos grupos que têm um estudo rotineiro ali, mas que trocam informações e se fortalecem através de tudo isso. Então, ela diz que o grupo é pequeno, mas está cada dia prosperando. Isso, sim, nos enche de alegria. Laura, eu vou te perguntar mais uma coisa, eu estou falando em português. O Espiritismo na Colômbia, como está o desenvolvimento? Como ha crescido, como está o desenvolvimento do movimento espírita em Colômbia? ¿Cómo ves? ¿Cómo lo ves? Según como yo lo veo, la Confederación Espírita Colombiana, la CONFECOL, ha realizado un muy buen trabajo reuniendo a grupos espíritas, asociaciones espíritas, creando nuevos canales de difusión del espiritismo. Entonces yo creo que ha sido muy constante, el espiritismo en Colombia ha sido muy constante y por eso ya abarca a más personas y me parece que el crecimiento del espiritismo en Colombia ha sido bastante grande. Sim. Ela está dizendo aqui da importância do trabalho da CONFECOL, que é a Confederação Espírita Colombiana, que está juntando os grupos, divulgando cada vez mais e, no entendimento dela, na visão dela, o espiritismo está crescendo na Colômbia. Isso é muito interessante. Eric, você quer formular mais alguma pergunta ou quer fazer algum comentário? E a gente passa a pauta, então, para a Laura? Eu queria perguntar, talvez, se o grupo dela e os espíritas da Colômbia têm contato com outros espíritas de outros países da América Latina, outros países hispânicos, né? Como é esse contato entre os países hispânicos? Sí, además de la CONFECOL, ¿tienes contacto ustedes con otros grupos de otros países, de México, de Guatemala? Nos hablamos con ellos, con Argentina. ¿Tenéis contacto con ellos? Sí, pues directamente con los directores no, pero sí con algunos integrantes. Me han escrito a través del canal de YouTube, pues con la difusión de a través del cristal. Me han hablado de México, de Guatemala, de Argentina también, de varios países, sí. Inclusive de Cuba, me han escrito que quizás el espiritismo allá no es el mismo espiritismo kardeciano y han buscado respuestas en el espiritismo kardecista. Sí, perfecto, perfecto. Y ahora puedo adelantarte que tendrás también visitas de brasileños en tu canal. Ay, Seguramente. muchísimas gracias. Eric, algo mais que queiras dizer? Eu queria agradecer mesmo a participação da Laura, mas eu queria saber se você tem mais alguma questão, você, Paulo. Ah, sim. Então, Eric dijo que está muito contento de recibirte y agradecerte por la disponibilidad. Y dijo, sí, yo tengo algo más a preguntarte. De verdad que a preguntarte, no, solo porque has dicho lo que habíamos propuesto, decir que cómo nos alegra ver una jovencita así, con esta fuerza, con esta idea de propagar una doctrina que nos da una sustentación muy grande, que nos da una seguridad, una seguridad de mirar adelante con fe. Esto todo nos alegra y podemos decir, como él que ha preguntado, ha dicho, que estabas, como ves el espiritismo, a como nosotros vemos, tú ves que él crece en Colombia, nosotros vemos que él crece en el mundo, porque, por Dios, esto todo que está siguiendo está llenándonos de mucha esperança. Laura, eu estava dizendo aqui para ela que a gente fica muito contente de ver uma pessoa tão jovem assim,
com essa disposição de montar um canal espírita, tal qual o Eric também. Eric, me permita falar de você. Eric tem 22 anos e também é um grande trabalhador pela divulgação da doutrina espírita. E eu já aqui com os meus 54 anos vejo quase duas crianças que estão trabalhando, e isso me enche de alegria e poder estar aqui, no caso, entre eles. Isso a gente agradece a Deus por isso. Então, Laura, Eric, decir, Laura, que Eric tiene 22 años y como tú también trabaja activamente por la divulgación de la doctrina. Y decía yo que estoy acá con 54 años en el medio de dos pequeños que me llenan de orgullo y de alegría. ¿Algo más, Laura, sus consideraciones? Pues decir muchas gracias por brindarme este espacio para poder hablar. Me parece excelente pues la iniciativa que ustedes siempre toman de entrevistar a varias personas de varios países, también pues a las personas jóvenes que apenas están conociendo el espiritismo o no saben cómo divulgar el espiritismo, pues que se arriesguense a hablar de esta doctrina tan bonita que es llena de amor, y así como nosotros lo estamos haciendo, buscar divulgarlo en todas las plataformas o de las mejores maneras posibles, porque esto nos va a ayudar a tener un mundo mejor. Realmente esto es amor, y como decía el maestro Allan Kardec, sin caridad no hay salvación, y tenemos que aprender a divulgar y a impartir esa caridad a las demás personas. Entonces, les agradezco mucho esto. Sé que quizás no soy vocera del espiritismo en Colombia, pero sigo a las personas que sí lo son, a los grandes, digamos, en la Confecol y a las demás asociaciones espíritas en Colombia. Entonces, pues, espero que también los puedan entrevistar a ellos, porque ellos son como mis guías. Sí, ela disse que está trabalhando, está muito contente também, e fala da importância de desenvolver o amor, e cita Allan Kardec ao dizer que fora da caridade não há salvação. Humildemente diz que não é uma grande personalidade dentro da doutrina espírita colombiana, mas seguem aqueles que ela acredita ser, e diz para que nós os entrevistássemos. Ahora, Laura, te lo digo que ya hemos entrevistado al presidente de la Confecol. Estuvimos hablando con él el año pasado, creo, o algo así. Una persona, un médico muy, muy interesante, que ahora no me viene en la cabeza su nombre, pero una persona que dijo muchas cosas aquí para nosotros. Sí, e entonces ela agradece, e nós também, Laura, te agradecemos. Em nome da nossa comunidade espírita, também não representamos a ninguém, mas aqui falamos em nome do amor, falamos em nome da caridade, falamos em nome dessa vontade de divulgar a doutrina espírita. Laura, não hablamos em nome de nadie, pero hablamos em nome do amor, hablamos em nome da caridade e de nossa vontade, de nossas ganas de divulgar a doutrina, porque realmente creemos que es la manifestación de la verdad propuesta por Jesús, y que viene a darnos esta alegría. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias a ustedes. Então, eu queria agradecer mais uma vez a Laura, ao Paulo, né? Foi excelente. Eu deixei aí na descrição o canal da Laura, né, para quem quiser acessar. Vão lá, se inscrevam no canal dela. Com certeza vai acrescentar bastante, né? Dá para compreender bem, para quem fala português, dá para compreender bem o espanhol, né? E achei bem interessante o canal, tá aí na descrição. Mas é isso, eu queria agradecer a Laura e ao Paulo e pedir para quem estiver assistindo que curta, compartilha e se inscreva, né? E que nos vemos numa próxima. Perfeitamente. O Eric está dizendo aqui que colocou, Laura, ele disse que puso na descrição del vídeo la dirección de tu canal. Voy también a divulgar en mi página de Facebook y vamos a mantener el contacto para que podamos seguir juntos, porque hay un dicho que
que dice que solo vamos más rápido, pero juntos vamos más lejos. Entonces, vamos caminando. Muchas gracias, Laura. Saludos a los colombianos. Un gran abrazo de nuestra parte a todos ustedes y que sigan con Jesús, que sigan con Kardec. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.